Mykonosinho! Mais um dia aqui na Gréciazinha. Ontem, depois de sair da Turquia, lá de Istambul, nós atravessamos o Estreito de Dardanelos e navegamos a noite toda. E hoje chegamos às 3 da tarde aqui na frente de Mykonos. A gente tá tentando ir no dentista aqui na frente. Lá, ventão na cara de 48 nós, né? Nem tá saindo do lugar direito. Ó, aqui na frente tem um Costa Fabulosa que tá atracado também, ó, tá com a âncora. Aqui tem um Celebrity. Nunca fizemos Celebrity, será que é legal? Talvez seja, e olha, eu já te falo, ele é legal porque ele parou lá no portinho, tem que pegar o barquinho pra ir até a terra. Olha. E tem um outro, um veleirão lá, atracado. 3 mastros. Vocês queriam ver como era o mar do Meltemi? Olha aí, ó, que lindeza. E aqui em Mykonos não tem porto, né? Quer dizer, tem um meio pequenininho aqui, então o navio tem que ficar atracado, ancorado, e daí a gente vai sair naqueles barquinhos para ir para a cidade. Ai, meu Deus do céu, que medo. Agora, uma curiosidade que eu tenho, eu tava falando com o Dudu da hora que a gente chegou. Como que esse capitão ancora esse barco aqui? Quanto será que ele joga de corrente? E será que os capitães ficam brigando entre eles, falando: ah, você tá ancorado muito perto do meu barco, que nem a gente tá do ladinho do Celebrity aqui, ó. Será que eles ficam brigando igual a gente briga lá nas ancoragens com a galera? Enfim, são muitas dúvidas. Quanto será que pesa a âncora do navio? Eu gostaria um dia de conversar com o capitão para eu entender como que funciona, porque o navio é tipo 100 milhões de vezes maior que a Joy. Deve ser tudo muito pesado, tudo muito grande. Ele não tá ancorado agora, porque ele tá aqui do ladinho da terra para ir com o barquinho para lá, então ele não ancorou. O barco tá completamente estabilizado, parado, não tá mexendo nada. Ele deve estar só no motor controlando, né? Cada um pegou um número que tem um horário, é bem organizado. Meu Deus, mas ele vai de lado. Gru, eu não quero ir nesse treco, não. Meu Deus! Será que dá pra ir de coletinho? Que parece que é pequeno, mas ele é grande pra caramba. Ele é bem maior que a Joy. Não, mas não tô falando tamanho, tô falando que o negócio tava de lado ali, ó. Sempre impressionado que aqui na Europa, a primeira semana de setembro, e a temperatura já deve ter baixado aqui uns 10 graus, né? Não tá frio hoje, tá assim, ó. Tá sim, eu tô aqui. Tremendo aqui. Mas já tá assim, fresquinho. Eu acho que daqui 2 semanas já tem que usar um casaquinho, não? É, acabou o verão, pessoal, já começa a ficar frio, ó. São 3, 4 da tarde agora, acho que quase vou pegar minha blusa lá, tá bem gelado esse vento. Principalmente quando tem o Meltemi, né? O Meltemi traz esse vento gelado e seco. Ai. Esse daqui é o pior de todos, porque ele, olha, ele dá uma viradona, ó. Ele chega ali, ó. Ó, esse daí desistiu e veio aqui pra ancoragem. Que nem é tão abrigada, mas tá aqui, ó. Só jogar a âncora e segurar agora a peruca. Meninas, dica para quem vai ao vento, vem pra Mykonos. Então, você vai usar eles, tá? Porque o vento vai detonar seu cabelo. Tem 2 formas de usar o lenço. A primeira é chicleteiro e o segundo é de Rambo. Rambo? Rambo. Ó, chicleteiro é o meu, ó. Então, o lenço assim e o do Rambo é assim, ó. Não que o meu cabelo vai voar, né? Ó, mostra lá pras meninas. Danielson. Mas agora vamos... Acho que agora pra ficar combinando os dois, né? Vocês gostaram do lencinho de borboletinha do Duda? Vamos fazer um chicleteiro no Duda. Chiclete! Até que foi tranquila a vinda ali do... Sobreviveu, né? É, eu achei que ia ser pior, tava balançando bastante. Duda tomou um banho de água, tava bem forte o vento, ele deu uma subida agora, né? Mas deu tudo certo, agora partiu passear por Mykonos. Ei, escuta essa. Estamos aqui no bus para ir pela água, né, que é mais rápido para chegar na cidade ali de Mykonos. E eu tava pesquisando aqui sobre o Meltemi, porque a gente nem ficou nele nesse verão, mas a gente viu que tava direto, né?
E em 17 anos foi o ano que mais ventou. Teve 61 dias em Meltemi com rajadas acima de 50 nós. Meu Deus. Histórico, né? E agora a gente tá pegando, acho que os últimos 50 nós do Meltemi no verão aqui na Grécia. Agora a gente saiu do barquinho, que saiu do navio, agora nós pegamos um táxi que custa R$2,50 por pessoa e te leva lá na cidade de Mykonos. Agora imagina se a gente tivesse vindo aqui pra Mykonos, acho que a gente ia ficar 2 meses parado naquela ancoragem. Ainda bem que a gente não veio pra essa parte aqui, que a gente só ia ficar reclamando nos vídeos. Vocês não iam mais aguentar a gente. Ó, essa é a marina de Mykonos. Tudo com morto, ó. É bem protegida. Esse veleiro que tá ancorado aqui, ó, ao bombordo, ele acabou de chegar no ventão. A bandeira francesa, a gente viu ele chegando lá no navio. Tá muito cheia a cidade. Tem 3 ou 4 navios ancorados ali na frente. Você não consegue nem andar nas ruazinhas principais. Daí tem um monte de coisa muito legal pra você gastar seu rico dinheirinho aqui. São bolsas, vestidos, quadros. Dá pra você deixar um bom dinheirinho aqui em Mykonos. Você quer levar tudo. Pena que nós não temos uma casa, né? Pra encher de tranqueirada de Mykonos. E no Kong e na Joy não cabe. Sabe que em 2019, acho que foi uma das primeiras viagens que eu e o Duda nós fizemos juntos. A gente veio aqui para Mykonos e Santorini na época. Tinha o Meltemi, a gente nem sabia fechar o porto, a gente não conseguia sair da cidade, da ilha. E eu tenho uma foto exatamente nessa escadinha aqui, ó. Só que na época tava mais branquinho o negócio. Eu acho que eles não pintaram mais, não arrumaram, mas exatamente aqui, ó. Na frente, gasto, se quiser tomar um banho de água salgada, eu não quero não. Voltando pro navio agora, nossa, tá uma mega fila. A gente pegou um táxi lá de Mykonos pra voltar, porque tava muito frio. O Duda não tá se sentindo muito bem. Falei pra vocês que toda vez que a gente vem pro navio, a gente fica doente, né? Então ele não sabe se é do ar-condicionado, se é alergia porque tá trocando a estação, ou se ele pegou um resfriado. E daí eu tô com a dor no meu dente ainda também, não conseguindo dentista ainda, porque ontem era domingo, hoje eu não consegui achar dentista. E tamo junto e misturado, né? A gente vai voltar pro navio. E tem uma festa hoje à noite, mas eu acho que não vai rolar pra gente, não. Os dois aqui baleixo, né? Isso aí. Bom dia, Cretazinha. Hoje foi a parada aqui em Creta do navio. E a gente viu o que a gente tá fazendo, caçando um dentista para arrumar meu dente. Poderia estar passeando na cidade, mas tô aqui, atrás de um dentista. Já paramos um lugar aqui, não tem horário para atender. A gente tá tentando ir no dentista aqui na frente. Creta é a maior ilha aqui da Grécia. Possível que não tenha um dentista que possa me atender e arrumar o meu dente. Tá aqui buscando agora, ele tá pesquisando lá de novo. E é isso aí, a gente ia no Knossos, que é um lugar onde tem a lenda do Minotauro. Tá super cheio. Deixa eu vir buscar um dentista. Mas pensa na pessoa que tem pavor da vulva. Isso aqui é um turismo alternativo, tá? Você vem pra Creta, em vez de você passear lá na lojinha, você passeia no dentista, não tem esses preços diferentes. Ó, legal. Não é o turismo que eu queria fazer, mas começou a doer muito, tá muito calor. Eu fico andando com esse dente aqui latejando. Putz. E aí, sabe o que é engraçado? É que no Google tá escrito Dr. Alexandre. Na hora que você começa a subir nas portas, tá tudo em grego, você não consegue entender o que é. Santo Google Tradutor que ajuda a gente a achar as coisas com outras línguas. Grego é impossível entender. Olha isso, como que é o nome do médico, Dr. Alexandre. Tem que ir na sorte, né? A gente entrou na portinha e certo. Espero que seja dentista. Isso daí a gente nem perguntou se era, né?
Tremendo, suando frio. Tudo certo, terminei, mas queria mostrar pra vocês a escadaria do lugar. Quando você entra assim, dá medo, né? Porque você vai mexer na sua boca. Mas deu tudo certo. Realmente eu tinha uma obturação bem antiga. E parece que o meu dente estava empurrando ela e acabou quebrando. E daí ficou um buraquinho lá, minúsculo, mas deu um negocinho pra doer. Meia hora ele consertou meu dente ali. Ainda bem que o dentista falava inglês. Super bonzinho. Não precisei tomar anestesia. E tô aqui zerada agora. Vamos passear. O que a gente faz depois de arrumar o dente que não tá mais incomodando? A gente vai comer. Nós vemos aqui bem no centrinho de Heraklion. Tem um restaurante bem típico grego. E eu achei o máximo que eles servem um pouquinho de cada comida grega aqui. Pratos típicos, né? Então nós pedimos um prato que vem um pouquinho de moussaka, um pouquinho de tzatziki, feta cheese. Tem um prato que eles fazem com arroz. Eles colocam dentro do pimentão e do tomate. Nossa, é muito bom. Então vem um pouquinho de cada coisa aqui pra gente comer. Santorinizinho! Chegamos na ilha e para sair do navio a gente tem que pegar um botinho. Tá bem tranquilo hoje de vento. Agora a gente vai subir a montanha e vai lá para cima na cidade de Oia. A gente já sentou aqui do lado do capitão, né? Só para ficar fiscalizando se tá tudo certo. E quando tá de vento hoje, com a profundidade do mar, aparentemente tá tudo bem. Mas tô aqui de olho. Sabe aquelas escadarias famosas com os burrinhos em Santorini? Pois é, muita gente ainda usa eles como transporte. Mas até já existem algumas campanhas e leis na Grécia limitando isso. Porque os bichinhos sofrem muito com o calor, com excesso de peso e, claro, não dá para apoiar isso. Então a gente pensou, bora subir a pé. E olha, perrengue não foi o que faltou. Santorini prometia vestido branco, rasteirinha nova, céu azulzão, hotel Pinterest. Mas ninguém me contou dos 600 degraus e das centenas de burrinhos me esperando no caminho. Socorro! Meu Deus, eu não gostei disso! Mas foi atropelado pelos burrinhos! Metade do caminho, chão virado em tapete de cocô, rasteirinha escorregando, eu pingando suor e o Duda só filmando e dando risada na minha cara. Eu não sei. Quase fomos pisoteados por burros. O Duda quase foi atropelado. E eu tô de chinelinho. Meu pé deve estar uma nojeira. Ai, e se não bastasse isso, a gente tem que subir não sei quantos mil degraus. Não façam isso quando vir para Santorini. Mais fácil pegar o cable car. Agora, se não bastasse, o sol saiu, né? Tá rachando já.
Nem 10 horas da manhã. E a gente não tá nem na metade do negócio. Ai, ai. Esse acho que foi o passeio mais legal e um dos mais assustadores. Resolve te dar um coice, pisa no seu pé, ou te dá uma mordida. Ai, eu não consigo parar de rir. Engraçado. Milhões vindo de outro, gente gritando, pessoas desesperadas. Aí vem aquela cena de cinema. Uma senhora de 60 anos no aniversário dela se agarrou em mim porque os burros passavam dos dois lados ao mesmo tempo. A filha dela gritando: "Mãe, vem logo!" E nós duas encostadas no muro, rindo e gritando sem saída. A tia que tava do meu lado abraçou. Nem conheço quem é. E que tanto medo desses burrinhos, tadinhos. Estão super de boa aí, ó. Não passou em cima de ninguém ainda, tá ótimo. Quase no final, mais burros bloqueando a escada. A solução foi subir no murinho para sobreviver. 3 mulheres rindo, gritando e tentando salvar a rasteirinha nova. No topo, ela vira para mim e fala: "Olha, esse foi o pior aniversário da minha vida." Ela tava pé da vida, muito brava. Eu só pensava: poxa, esse foi o melhor perrengue da minha viagem. Porque no fim, são esses momentos que viram história. Pronto, chegamos no topo. Meu Deus, demorou uma eternidade o negócio. Muito calor. Olha, Santorini, é difícil de ficar subindo esses morros no meio das casinhas, mas é um lugar tão bonito. Tava perguntando pro Duda, né? Qual que ele gostava mais? Que a gente já veio pra Santorini e Mykonos numa única viagem, então a gente conseguiu ver bastante a diferença. Chegamos na conclusão que a gente gosta mais de Mykonos, porque é mais natureza, eu acho. Mykonos, assim, praias, tem bastante beach clubs. É muito bonita a ilha. E é maior, eu acho, que Santorini. Será que é maior que Santorini e Mykonos? Na minha cabeça é. E Santorini é uma coisa mais de paisagens, assim, que você fica aqui no alto da montanha, olha o mar, os navios. Vocês sabiam que ali atrás é um vulcão? É toda uma ilha vulcânica, aqui, ilha de Santorini. Então é isso, você fica aqui nas casinhas brancas, tira foto, come em restaurante bonito. Ai, mas as duas são muito legais. Santorini é uma coisa mais romântica, assim, se quiser vir com amorzão na sua vida, sabe? Alô, quem já veio pra Santorini ou pra Mykonos, conta aqui pra nós o que vocês acharam, qual que vocês gostaram mais. Meu coração é de Mykonos, o do Dudu também. Outra coisa interessante aqui em Santorini, que às vezes tem uns pequenos abalos sísmicos, né, uns terremotos. E aí esse ano, bem no início da temporada de verão, teve um pouquinho forte e começou a cair o barranco ali, desbarrancar, como nós falamos lá no sul. E realmente dá pra ver, na outra vez que eu vim, eu nem tinha percebido isso. Mas dá pra ver ali a montanha, que eles estão meio que fazendo umas camadas pra ver se não cai tudo, né? Mas é uma pena, porque logo isso aqui, daqui uns anos, né, milhões de anos, provavelmente Santorini não vai mais ser tão grande como é hoje em dia. Já dá pra ver que tem vários deslizamentos ali. Hoje, no final do dia aqui em Santorini, eles estão fazendo uma festa para pôr do sol. E como é considerado um dos pôres do sol mais bonitos do mundo, então a gente vai ver daqui do navio. Vocês viram que o Duda tá na paleta da cor de Santorini? Eu também. Fill my head with roses. I can't help but dream away, standing on
Limeira, Graciazinha. Bom dia, Atenas. Voltamos para o ponto inicial e de final do nosso navio. Conhecemos Istambul, na Turquia, nossa primeira vez na Turquia nessa viagem. Fomos para várias ilhas gregas. Acho que foi um dos cruzeiros mais legais até hoje, né? De destinos. Eu acho que o roteiro em si, sem dúvida nenhuma, é um dos mais legais. Passou voando, que a gente piscou e falou, não acredito, tá acabando. A gente sempre sai de navio, geralmente fala, nossa, tô cansada já, poderia ir pra terra, já deu. E nesse aqui a gente ficaria mais um tempo, né? Ainda bem que agora a gente vai pro próximo navio, que vão ser mais 8 dias, né? A gente vai pegar ele já aqui do outro lado, já tá ali esperando a gente, só tá dando tempo de ir embora. E considerações sobre o Costa. Minha primeira vez no Costa, não tinha nenhuma expectativa, eu adorei, eu achei a comida muito boa, o roteiro muito bom. O navio tá meio capenga, né? Mas ele foi em segurança e voltou. Eu achei as pessoas desse navio muito mal educadas. Me diz uma coisa aí no Brasil, como que a galera do navio, já tinha comentado isso quando a gente foi, né, com o Grandiosa. Meu, as pessoas parecem uns animais no navio, é tipo lei da selva, parece que vai acabar a comida para todo mundo. Mas enfim, essa é a vida de navio, né? Mas fora isso foi muito legal, né? Mas expectativas, a minha tava muito, muito baixa. Eu tinha feito algumas vezes Costa e, assim, no passado, assim, a comida não era muito boa e assim por diante. Se surpreendeu pelo fato de que a comida estava excelente. Como a Paty falou, o navio é mais ou menos assim, e dá para entender porque é um navio muito velho. Eles estão, inclusive, vendendo esse navio, o ano que vem já nem vai estar na costa mais. Então, assim, é bom, sabe? Quando você coloca sua expectativa lá embaixo, sua chance de superar as expectativas, ele aumenta drasticamente. Então, superou as expectativas. Então, foi muito legal, foi muito legal. muito. Valeu, Aliás, assim, muito a pena. se vocês forem fazer algum cruzeiro aqui na Europa, façam nas ilhas gregas, é muito mais legal do que qualquer outro lugar, né? Partiu então morar por mais uma semana no navio. Vamos lá.